Oi gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Eu HD. Hoje eu vou falar de uma série, bom, na verdade não é uma série, é um documentário que foi lançado hoje na Netflix, que é o documentário do João de Deus, que o título é Cura e Crime. Bom, antes de mais tudo, gente, eu peço desculpa pelo tempo aí que eu fiquei sem postar nenhum vídeo, tá? Primeiro eu falei que ia postar todos os dias, mas com a correria, né, o estudo, o trabalho, eu não consegui. Depois, terça e quinta, também não consegui. Agora eu tô fazendo um planejamento aí pra conseguir pelo menos uma vez por semana colocar vídeos pra vocês, tá bom? Hoje foi lançado esse documentário do João de Deus. Ele é dividido, gente, em 4 partes, tá? Em 4 episódios. Cada episódio, ele contém aproximadamente 50 minutos. Tudo começou em Abadiânia, no interior de Goiânia, lá pelos anos 80, como conta a série, tá? Ele foi para lá, pro interior. Ele primeiro garimpava no interior e depois ele foi para lá. Ele achou a cidade interessante, uma cidade pequena, que tinha aproximadamente 6 mil habitantes, e ele decidiu que lá ele abriu uma casa de cura. Como o guia que trabalhava lá com ele disse, o voluntário Gerdiel disse, lá não era uma casa espírita, lá era uma casa de cura. Tá? E era assim que eles falavam, não era uma religião, era um local de religiosos que pessoas que estavam aflitas procuravam. Então as pessoas iam nesse lugar, que ele começou a operar em 1980 aproximadamente, nos anos 80, e as pessoas iam nesse lugar aflita, e lá ele se dizia, né, segundo ele, que ele recebia entidades que curavam, do rei Salomão, como relata a série, né, de médicos. Bom, gente, desculpa, eu não entendo, né, foi o que tava falando na série, sobre isso, né. Aí, no primeiro episódio, nós conhecemos a Andréia, que é uma administradora de empresa, que ela conta a história dela. A Andréia, ela relata a história dela. A mãe dela descobriu que estava com câncer, e ela foi no hospital com a mãe dela, e ela ficou muito triste, muito chateada. E a mãe dela, assim que descobriu que estava com tumor, né, na cabeça, a irmã dela foi numa palestra de uma mulher chamada... de uma terapeuta, gente. Foi numa palestra de uma terapeuta chamada Ana Sharp, e nessa palestra ela indicou para as pessoas que estavam lá assistindo a palestra, indicou o curandeiro, né, o João de Deus, falando que ele operava milagres, que ele operava cura, que ele tinha dons espirituais, que ele era uma pessoa de confiança. Então, quando a irmã dela chegou na casa dela, ela falou, né, vamos levar, né, a mãe lá no centro, lá na casa, não é centro que eles referem a casa, né, da cura. E elas perguntaram para a mãe delas se ela queria ir, ela disse que sim, que ela queria viver. Então elas foram até a Badiânia, elas foram até lá, e lá na primeira sessão eles ficam numa fila, né, e ela relata que ele bateu o olho nela e ele falou que ela tinha mediunidade e que a cura da mãe dela dependia dela. E que ela tinha que trabalhar com a mediunidade dela. Então essa foi a primeira sessão, foi tudo ok. E ela... No primeiro episódio da série, ela não relatou o que aconteceu, ela só falou que depois foi entender o que aconteceu, mas ela não relatou o que aconteceu. Aí nós conhecemos também a Rejane, que ela já relata, assim, no fim do primeiro episódio, as lágrimas, né? Como ele operou, os modos operantes dele. E a gente vê que é corriqueiro, é sempre da mesma forma, né? As moças bonitas estão na fila, ele bate o olho, ele fala que elas têm uma mediunidade muito forte, que elas têm que trabalhar isso. E ele vai pra salinha com ela, né? Com a Regiane, vai na salinha. E ele acaba, né, fazendo vocês sabem o que, eu não vou falar, né, porque o vídeo não ficar muito pesado, né, gente, pra plataforma também não, né. Aí ela relata o que aconteceu, já em lágrimas, no primeiro episódio.
No segundo episódio, gente, já começa com o Michael, que é um gringo, né? Ele contando que ele veio pro Brasil porque a sua esposa, ela estava muito doente e eles ficaram sabendo dele, né? Que tem um homem, um curandeiro e tal. Então eles decidiram vir pro Brasil e decidiram morar lá na Badiânia. Decidiram morar lá. Então, quando eles foram morar lá, falou que assim que chegaram lá, o dono da pousada já chamou ele de canto e falou: olha, aqui funciona desse jeito. Tudo tem que passar pela mão do João de Deus. O tamanho do cabelo, o que você vai usar, o que você vai fazer, negócios, tudo passa pela mão do João de Deus. Então, assim, gente, já mostra que lá era uma cidade comandada por ele. Não era somente religião, não se trata de religião. Né? Em momento nenhum ali, o documentário, eu achei muito legal da parte deles, falou sobre a religião. Até porque eu acho que nem o João de Deus sabia que religião ele seguia, porque ali não era religião não, gente. Aí ela relata tudo o que aconteceu, o que aconteceu com ela e o desespero que ela ficou, que ninguém acreditava nela. Ninguém, a própria família não acreditou. Isso é muito comum acontecer, a gente vê, né, gente? Que as sobreviventes, como a série enfatiza, do começo ao fim, em falar sobreviventes, não vítimas, porque a mulher que passa por isso, a mulher que depois, após passar um trauma desse, ela continua firme, forte, e tem que enfrentar todos os dias o trauma, porque não é fácil, né? A gente vê tantos casos e ter que ouvir ainda que é mentira, né? Você vai falar pra alguém, é mentira, isso não aconteceu. Você tenta falar denunciar pra uma pessoa e aí ele tem poder, fica quieta. Então, ela sofreu bastante com isso. Aí no segundo episódio ainda a gente conhece o Clodoaldo, que é o ex-contador da casa. Ele fala, né, que ele sempre presenciou meninas chorando, mulheres chorando, burburinhos dentro da casa, só que ninguém nunca fez nada, sempre colocavam panos quentes e sempre mulheres bonitas, meninas bonitas. E ele falou que quando ele chegou na casa, ele chegou com uma dor de estômago e foi passando o tempo e ele chegou na casa, ficou uma semana, aí depois o João de Deus pediu para ele ficar mais um mês, ele ficou, depois mais 15 dias, quando ele viu ele já estava lá há um bom tempo. E ele falou que ele não sabe dizer quem curou ele. Se foi Deus, se foi o universo, se foi... Ele não sabe dizer. Ele sabe que ele saiu de lá bom. Mas ele não... Ele foi assim, dos entrevistados, assim, que trabalhou com ele. É o segundo episódio, né? Até esse episódio. Dos funcionários, ex-funcionários, ele foi o único ainda sensato, né? Que falou, não, ele foi errado, ele fazia coisa errada, ele fazia isso, né? Ele foi o único. Ele acabou se tornando um artista plástico, né? Contador e artista plástico, e ele coloca nas suas obras de arte tudo que ele presenciou na casa. Em 2012 foi o ápice da casa, foi o de sucesso, porque a Oprah veio até a casa se consultar com ele. Então foi ali o ponto auge da fama dele, do sucesso, porque a partir de 2003, 2004, mais ou menos, começou a vir os gringos para casa. Como que os gringos chegavam até a casa? Começou a aparecer, vir pessoas de fora, né? Pessoas de fora do país. E essas pessoas de fora do país que chegou até lá, começou a ser chamado de peregrino. Um que chegou até casa foi chamado de peregrino, que esse até acabou escrevendo um livro fora do Brasil, contando a história do João de Deus. E ele acabou se tornando um guia dentro da casa, porque ele trazia pessoas de fora do Brasil para casa, né? Ele trazia, e esses estrangeiros, eles se emocionavam tanto com o que eles viam, eles ficavam tão empolgados com o que eles viam, que eles faziam altas doações, né, e girava muito dinheiro em Abadiânia, muito dinheiro. Começou uma cidadezinha com 6 mil habitantes e de repente tinham mais de 50 pousadas, né, tinha vários taxistas, vários comércios, então... Ali não era só uma casinha de cura, né? Ali era um comércio. Rolava muito dinheiro mesmo, muito dinheiro, gente. Ali rolava muito dinheiro. E a série enfatizou bastante sobre isso. Segundo pro terceiro episódio, já no fim do segundo episódio, a Andrea, ela conta
ela decide contar, né? Ela conta como foi, né? O triste dia que aconteceu. Aí nós vemos como é repetitivo, como ele opera sempre do mesmo jeito, dentro da casinha, dentro da salinha dele. 7 de dezembro de 2018, Pedro Bial, ele solta a reportagem, né, da denúncia do João de Deus. Dia 7 de dezembro foi o dia que tudo mudou pro João de Deus. Ele era o cara famoso, ele era o cara respeitável, ele era o cara adorável, admirado. E a partir de 7 de dezembro de 2018, tudo começou a mudar através dessa reportagem da Globo. Mas ele já sabia que essa reportagem vinha ao ar, porque o Gerdel, acho que é esse o nome dele, ele recebeu uma ligação falando que a Rede Globo ia colocar, fazer uma reportagem, fazer uma denúncia sobre esse tema. Aí ficou bem claro, gente, pra mim, que eles sabiam o que aconteceu dentro da casa. Eles sabiam. E lá também tem uma voluntária, gente, que fala no primeiro episódio mostra ela, que ela fala que ela tinha um tumor na cabeça, ela sentia fortes dores de cabeça, tá? E ele fez uma oração lá na cabeça dela e fez a cirurgia nela e saiu muito sangue, saiu um negócio assim, ela conta. Aí quando foi no fim do terceiro episódio, ela falou que não via a hora de receber alta e dele falar assim, você tá curada. Eu não entendi muito isso. E ela bate firme, gente, ela bate firme que ele é inocente, ela não falou assim que ele é inocente, mas que ele faz falta na casa, que as pessoas foram embora da casa, que as pessoas esfriaram na fé. Em momento nenhum esse funcionário dele, que ele fala que não é funcionário porque ele não recebe nada pra isso, ele é voluntário. E essa mulher, em momento nenhum, gente, eles tocam nossas... Olha, meu sentimento pelo que aconteceu com as vítimas, pelas sobreviventes, olha, realmente, em momento nenhum. Pelo contrário, teve uma hora que ela falou, eu custei acreditar, porque eu nunca vi, tanto dentro da casa, eu nunca vi nada. Então ela já deixou a entender que ela não acredita nas meninas, ela não acredita nas mulheres. Isso é muito triste, porque uma mulher duvidar da palavra da outra mulher, gente, é uma idolatria com esse homem, olha. Então, o Pedro Bial, ele solta a reportagem com a denúncia de 30 mulheres, eu acho que foi 30. De repente, gente, já tinha reportagem com 80 denúncias, de repente já tinha 200 denúncias com mais de 11 países, eu acho. Aí foi formada uma força-tarefa junto com as delegadas e o promotor de justiça. O nome da força-tarefa era Somos Muitas, né? Quando o pedido de prisão saiu, gente, ninguém encontrou esse homem. Ele, deu a perna. A polícia foi atrás dele em 27 endereços que ele tinha. 27 endereços. Vocês têm noção que é 27 endereços, gente? Não encontraram ele. A polícia foi até a casa dele, endereço fixo. Gente, tinha tanta coisa na casa desse homem. Ele é um acumulador, né? Então tinha muitas coisas, muitos presentes que ele ganhou, muita coisa. No quarto dele tinha um elevador que teoricamente só subia, né? Era do quarto dele pra cima, né? Só que aí a polícia descobriu que tinha um quarto do pânico, né? Do elevador pra baixo. Quando foi pra baixo, gente, tinha cofres lá dentro. A polícia prendeu na casa dele 1.600.000 reais. Gente, 1.600.000 reais. Olha... 1.600.000 reais, gente. Eu não tenho nem um milho, gente, um milho pra comer. 1.600.000 reais, gente, é muito dinheiro. Eu não sei nem como se faz essa conta, né? Mas tudo bem. A defesa dele, em 2019, decide abandonar o caso. Não queremos mais. E a defesa alega que faria até de graça, mas estava tendo muito gasto com a defesa dele. No quarto episódio, mostra as duas filhas mais velhas dele, uma chamada Dalva e a outra meia-irmã dela, Fátima. A Dalva, gente, conta o relato dela, do sofrimento que ela passou nas mãos dele. Ela conheceu ele, ela já era crescidinha, e ele decidiu levar ela para morar com ele, na desculpa que ia dar estudo para ela. E ela disse que quando ela fez 9 anos de idade, foi a primeira vez que ele abusou dela. A partir de aí, dessa data, ele sempre molestou ela. Começou levando ela para dormir com ele, começou tendo muitos ciúmes dela.
ela tinha segurança para levar para a escola, para buscar. Tudo tinha alguém para fazer alguma coisa. Ela não podia ter amigos. Então ela com 14 anos começou a namorar escondido. Só que aí ele descobriu que ela estava namorando escondido e deu uma coça nela, mas uma coça assim, ó, sem dó nem piedade. Ela disse que ele não tinha dó de bater. Não tinha dó mesmo, ele bateu muito nela. Mas aí depois ele se arrependeu, pediu perdão e falou que nunca mais ia fazer aquilo e deu ela em casamento pro marido dela. Ela casou só pra poder se livrar da garra do pai dela, gente. Aí que dó dessa mulher. Quando ela decidiu acusar ele, foi em 2018, já tinha prescrevido o crime, porque a primeira acusação dela, ela tinha 9 anos. E quando ela decidiu acusar ele, foi em 2018. Então, ele já tinha 78 anos quando ela decidiu acusar ele. Então, já tinha dado a data de prescrição. Então, isso é muito injusto. 9 de dezembro de 2019, finalmente, o João Teixeira, ele foi acusado e foi condenado a 19 anos de cadeia, de prisão, né? E daí em diante, ele recebeu mais 2 condenações, porque teve mais acusação dele por estupro. Só que aí em março de 2020 nós tivemos, infelizmente, né, aquele fatídico coisinha que apareceu no mundo, e aí a defesa já entrou com ação para ele poder cumprir em liberdade, né? E aí, gente, infelizmente aceitaram e ele foi cumprir em liberdade. E aí no fim do último episódio mostra as vítimas, né? Tem a Mariana também, ela relatando o que aconteceu com ela, e ela falando que não acha justo, que no momento de fragilidade dela, que ela foi até ele, acreditando que não podia ter filhos, e ele fez aquilo com ela, ele fez coisas horríveis. Assistam um documentário pra vocês verem, coisas nojentas, horrível. E o promotor falou que não tem como ser mentira, porque veio pessoas de fora do Brasil que não sabem falar português e falou as palavras em português que ele falou, porque estava na cabeça delas. Porque as vítimas não esquecem a palavra que ele falou. Olha, é coisa nojenta, coisa horrível que o ser humano tem capacidade de fazer. E aí ele tá desde 2020, março de 2020, ele tá cumprindo em casa, porque por causa né, das bolinhas aí que tá no mundo, desde 2020. Isso é muito injusto, porque a promotoria disse que ele tem total saúde, ele pode cumprir na prisão, só que a defesa entrou e falou que ele tem 78 anos, que ele é de alto risco e que ele não pode ficar na cadeia. Gente, ó, 4 episódios, 50 minutos cada um. Eu gostei muito desse documentário, porque no começo eu pensei, assim, no primeiro episódio falou tão bem dele, da benfeitoria que ele fez, das curas que ele realizou. Eu pensei, não vou gostar. Mais um que vai fazer a vítima ser culpada e o agressor, ou né, o bandido safado ser inocentado. Mas não. Fizeram mostrar a realidade mesmo. Ele se escondeu atrás de uma religião, porque aquilo não é religião. Quando você, o tempo todo, gente, mostra cenas assim como cenas dele operando as pessoas, dele sendo incorporado, e as vítimas falam mesmo, depois que você para pra pensar, ele não tá sendo incorporado coisa nenhuma, porque o tempo todo ele tá analisando pra ver quem é a mulher mais bonita que tem dentro do salão, entendeu? Ele pode ter algum dom, pode, só que não sei, é muito complicado isso, né? Ele pode ter ido pro lado negativo, só que religião, gente, ali não tem nenhuma religião. Se você parar ali tem de tudo naquele salão. Ele usou de vários artifícios pra usar a fragilidade da pessoa. Ali tem quadros de Jesus, ali tem quadros da religião espírita, mas assim, os quadros maiores é dele. As fotos maiores é dele. Então, assim, na verdade, quem ele queria que fosse adorado ali o tempo todo era ele. Se você olhar, o tempo todo, todas as filmagens, assim, só tem gente que cantavam música ali para João de Deus no meio da reunião. E é absurdo, gente. O tempo todo idolatrando o homem, exaltando o homem. E não é diferente em muitas religiões que a gente vê por aí. Pessoas se escondendo atrás de religião para fazer coisas absurdas.
Então, não confie no homem, né? Não confie, confie somente em Deus, porque Deus ele não é religião. E eu gostei do documentário porque em momento nenhum denegriu a imagem de religião nenhuma. Mostrou somente o que o homem fez. Ele fez isso não por causa da religião, que a religião não tem nada a ver. Ele fez porque ele é um mau caráter e usou a religião para isso. Ele viu uma oportunidade de ganhar muito dinheiro e usou a religião para isso, como a gente vê muitos fazendo. E muita gente que está fragilizada está indo atrás dessas religiões, dando dinheiro para esses falsos deuses. E, né, estamos vendo o que estamos vendo por aí. Bom, gente, assistam. Lançou hoje no Netflix. É muito bom esse documentário. E espero que vocês gostem, tá bom? Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever. Gente, não se esqueçam de se inscrever, tá bom? Beijo no coração, continue se cuidando e até o próximo vídeo.